pé no fundo. Aí eles apontam depois, a câmera vai trocar o ângulo, inclusive aí, para a segunda de Lesmo. No meio dela espeta a quinta, uma das curvas mais rápidas da Fórmula 1, a saída da segunda de Lesmo, a puxada à esquerda e a reta que traz para a nova freada forte para a terceira variante. Depois das duas curvas de Lesmo, aí, a freada para a terceira variante, onde Senna vai passando. Logo atrás dele vem Mansell. Aliás, Berger, logo atrás Mansell. Logo ali atrás Prost. Depois Patrese e depois Butsen. Saindo da terceira variante, eles entram na reta oposta. Reta oposta que leva lá embaixo, no final dela, para a curva parabólica, outra curva de longo traçado. Mais uma vez puxada para a direita. Todas as curvas são puxadas para a direita. O curvão depois da primeira variante, as duas de Lesmo depois da segunda variante e a parabólica depois da terceira variante desta reta aí que eles estão descendo. E aí rapidamente se completa os 5 quilômetros e 800 metros de uma volta no circuito de Monza. O balé da Fórmula 1, os pilotos buscando o aquecimento de pneus. Pneu, aliás, que passa a ser um susto para todos os pilotos nesta prova. O tempo é bom, o sol pintou, a temperatura aumentou. E Senna dizia, depois do warm-up, quando ele foi o mais rápido, com Mansell em segundo, com Prost em terceiro, Berger foi apenas o 11º, Senna dizia que o desgaste de pneus foi muito grande nestas voltas do warm-up. Inclusive um de seus pneus, o dianteiro direito, chegou com bolha. Isso acaba preocupando a todo mundo. Esta é a parabólica, o final da parabólica, que traz para a grande reta, a reta dos boxes do circuito de Monza, que é sempre um ponto de ultrapassagem importante no final desta reta, na freada da primeira variante. Senna determina, como sempre, um ritmo lento, trazendo o seu carro para o grid. Aí a fila ali, as lolas, Nakajima passando por ali, Alboreto, enquanto Ayrton Senna já vai chegando na sua posição. Senna já está posicionado em primeiro no grid. Berger chegou agora. Mansell e Prost ainda em movimento. Vai crescendo a expectativa. Uma largada é sempre importante. Uma largada é sempre o grande momento de uma prova. Principalmente quando se trata de Monza. Principalmente quando se trata do Grande Prêmio da Itália. A reta é longa, a freada é forte e a tomada da primeira variante é sempre difícil. Há que se ter muito cuidado. Senna na pole position, Berger na primeira fila, Mansell na segunda ao lado de Prost, depois Patrese e Butsen, depois Alliot e Nannini. São as primeiras posições. Vai passar a bandeira verde lá atrás. Vai passar a bandeira verde lá atrás, determinando ao starter, ao diretor de largada, que está tudo ok. Passa a bandeira verde lá ao fundo, pinta a luz vermelha, vem aí a verde, rapidamente a luz verde. Senna tenta largar bem, Mansell força. Senna vai tomando a ponta, Senna larga bem, Senna firme na ponta, Berger em segundo, Mansell em terceiro. Prost vem na quarta posição, Senna vai assumindo a liderança. Na primeira variante, Senna contorna a primeira variante em primeiro. Berger, depois Mansell, depois Prost, depois Butsen, depois Nannini, depois Patrese, que largou mal. Aí a confusão, olha com o Jaumin como vem ali pela terra. Não conseguiu fazer a variante. Cai para a última posição, perde a 25ª para Luiz Pérez Sala. É muito complicada essa tomada da primeira variante. Senna largou bem, mas o starter não deixou nem 3 segundos a luz vermelha. O normal entra em 4 e 8, determina o regulamento, ele imediatamente botou a verde. Senna esperto largou bem. Mansell tentou forçar, mas Berger conseguiu sustentar a segunda posição. Aí vem ele na primeira volta. Ayrton Senna na ponta, contornando pela primeira vez a Lesmo. Berger tenta botar pressão, vai para cima dele. Abre em relação a Mansell, que fica na terceira posição. Prost cai um pouco e recebe a pressão de Thierry Butsen. Contornando a segunda variante. Aí Senna. Você viu como o Mansell tirou do Berger? Na largada, tive a impressão de que o Berger tinha sustentado esta primeira posição. Mas olha aí. O Berger e depois Mansell. Confirmando então a impressão do início de que o Berger, apesar da manobra de Mansell, entrar junto na parabólica assim é complicado. Eles vêm para completar a primeira volta. Senna em primeiro. Berger segundo, Mansell terceiro, Prost o quarto, Butsen o quinto, Nannini o sexto, Patrese o sétimo, Alesi o oitavo. São os 8 primeiros colocados ao final da primeira volta. Aí você vai vendo o Prost, Thierry não consegue se aproximar, o Nannini bota pressão em cima dele, está Patrese, depois Alesi, depois Brundle, depois Felipe Alliot. Aí são os 10 primeiros colocados
completada a primeira volta. Restando, portanto, 52 neste Grande Prêmio da Itália. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua perspectiva, a sua análise para este Grande Prêmio da Itália. Bom dia, amigo da Globo. Foi muito importante essa largada do Senna. Ele conseguiu a tração necessária para não perder essa posição de forma nenhuma, embora o Mansell tivesse tentado de tudo. O Mansell, se você se lembra bem, ele saiu todo para o lado direito, chegou a perder pista ali para tentar cortar, no mínimo cortar a frente do Berger, porque aí ele teria condição de um ataque em cima do Senna imediatamente. Mas o Mansell depois mudou de lado, mudou a trajetória, o Berger foi bem, não conseguiu atacar o Senna, mas pelo menos manteve a sua posição. Quer dizer, uma largada normal e o Senna tem chance de ir embora agora para frente. Ele tem mais motor. Vale lembrar que a Ferrari está correndo com um novo motor, mas a McLaren também, ambos com motor mais forte, motor preparado para o ritmo de alta rotação da pista de Monza. Olha já o Aliou fora. Aliás, é sempre o primeiro a sair fora. E é uma corrida que ela vai se decidir na resistência dos motores e também dos pneus. É muito importante, como o Galvão já disse, Monza tem uma característica que, como as curvas principais, as curvas de alta velocidade, são para o lado direito, elas forçam mais o lado de apoio do carro, que é o lado esquerdo, principalmente a parabólica e o curvão. Então você vê, as equipes perceberam já desde os treinos oficiais e também no warm-up, que o lado esquerdo gasta muito mais o pneu. Então várias delas estão usando pneus B de um lado, C de outro, quer dizer, pneus mais duros na esquerda, e principalmente os outros carros que correm também com a Pirelli, aí tiveram que usar pneus duros mesmo, porque senão não conseguiriam evitar uma troca. A temperatura é alta e a prova desgasta bastante, principalmente os pneus. Senna e Berger vão desgarrando, repare. Berger tenta acompanhar o ritmo forte de Ayrton Senna no início da prova e Mansell fica para trás. Prost também perde contato. Thierry Boutsen está ali sempre próximo a Prost. Mas já tem o Nannini azucrinando a sua vida ali, perturbando o seu trabalho. Olha como o Berger usa mais pista, como ele vai mais lá fora. E aí a carona no carro de Alessandro Nannini, na Benetton de Nannini. Ele tenta ali se aproximar, tem à sua frente Thierry Boutsen, que é o quinto colocado. Esse que você está vendo é Nannini, está na sexta posição. Nelson Piquet é o 10º colocado. Ele largou em 11º, em 11º ficou, mas já herdou a posição de Felipe Alliot, que você viu já abandonando a prova. Maurício Gugelmin, você viu como caiu para a última posição, porque não conseguiu fazer a tomada da primeira variante. Os primeiros já vão completando a terceira volta. 3 voltas completadas no rapidíssimo circuito de Monza. Aí você vai vendo o Nigel Mansell. É o novo deus da torcida italiana da Fórmula 1. Como o torcedor italiano é Ferrari primeiro, depois o piloto italiano, quem estiver a bordo de uma Ferrari leva toda a simpatia. E como o Mansell vem conseguindo resultados expressivos e vem fazendo corridas realmente fortes, dando show, bem que eu acho que na Bélgica ele mais deu show do que tentou forçar e tentar uma ultrapassagem em cima do Prost, mas de qualquer forma Mansell é um deus hoje na Itália, a bordo da Ferrari de número 27. Aí a classificação de Senna, Berger, Mansell, Prost, Boutsen, Nannini, que são os 6 primeiros colocados. 3 voltas completadas, eles vêm pela volta de número 4. Aí Senna, a terceira variante. O Berger sempre usando mais pista, beliscou a zebra ali por dentro. Olha onde ele vai, lá fora na zebra para tomar a reta, para despejar potência. Em quinta, em sexta para chegar à parabólica. Vale lembrar, que já que você citou o Mansell, que é um piloto que está atravessando, sem dúvida nenhuma, a melhor fase de sua carreira, desde que ele chegou à Fórmula 1. O Mansell, que sempre foi um piloto muito rápido, continua sendo rápido, mas é hoje também um piloto que usa a cabeça, tanto assim que ele tem, nos últimos tempos, nas últimas provas desse ano, é um piloto de melhor performance. É o piloto único que conseguiu esse ano 5 pódios seguidos. Ele subiu bastante na classificação, ao contrário do Berger, que em 11 corridas por uma equipe como a Ferrari ainda não fez um ponto no campeonato. 4 voltas completadas, eles entram pela volta de número 5. Na quarta volta, só Senna e Berger virando na casa de 1,30. 1,30.05 para Senna, 1,30.34 para Berger, os demais na casa de 1,31 até o Nannini. Nelson Piquet é o 10º colocado e bota pressão em cima de Martin Brundle, já tentando lutar pela 9ª posição. Aí Senna já tentando de todas as formas abrir em relação a Berger.
Olhou, procurou no espelho. Quando ele saiu ali, pegou a reta, olhou no espelho, procurou o posicionamento de Berger. Controlando ali o Berger. Mansell já corre solto, repare, porque Prost não consegue acompanhar o ritmo. Thierry Boutsen sempre ali próximo a Alain Prost. E sempre trazendo com ele Nannini, que é o sexto colocado. Depois aparece Patrese, depois vem Alesi, depois já vem Nelson Piquet na nona posição, já conseguiu uma ultrapassagem em cima de Martin Brundle. Aí você vê o Mansell, ele vai tomar a parabólica. Olha que o Thierry como vai para cima do Prost. Resolveu atacar, o Nannini vem com ele, Patrese. Ali aparece o Alesi, o carro amarelo, a Lotus de Nelson Piquet. Senna completa a volta. O mesmo acontecendo com Berger, Mansell, Prost. Os primeiros colocados. Baixa de 1,30, Senna é o primeiro a baixar de 1,30. 1,29,7 contra 1,30,1 do Berger. Mansell, Prost, Thierry e Nannini entram também na casa de 1,30. Isso depois de 5 voltas completadas. E que é o nono. Vou ficar de olho na pista aqui para acompanhar o posicionamento de Maurício Gugelmin. Ele estava atrás do Luiz Pérez Sala. O Alliot já abandonou a prova. E Gugelmin continua ali atrás do Pérez Sala. Portanto é o 25º colocado, Maurício Gugelmin. Reparei aí a distância que existe entre Berger e Mansell. E o Berger tentando diminuir essa distância em relação a Senna. Prost é que não tem folga ali não. Ele olha no retrovisor e vê cheio no retrovisor o carro de Thierry Boutsen. A diferença de Senna para Berger depois de 5 voltas era de 1,75. Berger tenta diminuir nesta volta. Aí Prost, Boutsen, Nannini e Patrese. Senna completa 6 voltas, o mesmo acontecendo com Berger. A diferença, repito, era de 1,75 de Senna para Berger. Aumenta porque Senna é 4 décimos mais rápido, 29,4 contra 29,8 de Berger, a diferença passa a 2,23. Teve o Maurício Gugelmin lá ao fundo, olha. Aí o carro do cachorro, Luiz Pérez Sala e aparecendo lá ao fundo a marcha de Maurício Gugelmin. Senna disse várias vezes que o que um piloto busca numa prova complicada como essa é uma vantagem de 3 segundos, porque 3 segundos permite ultrapassar um retardatário, permite um erro de mudança de marcha sem que o adversário cole atrás. Ele diz que a margem ideal é de 3 segundos para lá, um mínimo de 3 segundos. E é isso por aí que ele vem forçando o ritmo, tentando chegar a esses 3 segundos de vantagem. Ele tem 2,23 depois de 6 voltas. É possível porque ele vem ganhando cerca de 3 a 4 décimos por volta. Agora, quem não consegue manter essa margem é o Mansell, que já se distancia de Berger, já está a 4,5. E o Prost continua pressionando ali e sendo pressionado pelo Boutsen. Senna, Berger, Mansell, Prost, Boutsen, Nannini são os 6 primeiros colocados. Você vê os 6 aí na reta. E aí o 6º colocado é exatamente o carro de Alessandro Nannini. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Samoa, do seu posto S. Produtos da Vene, cerveja Brahma Chopp e Nescafé. Completadas 7 voltas, Senna passa dos 3 segundos de vantagem. 3,2, ele virou 1,29,2 contra 1,30,2, um segundo exatamente mais rápido do que Berger, o segundo colocado. Tá aí o Senna, o Berger aparecendo, só agora aparece Mansell por lá. 3,27, tá aí a diferença de Senna para Berger depois de 7 voltas. O Prost conseguiu fugir bastante do Thierry Boutsen. Muito pressionado pelo Nannini, ficou para trás do Thierry. Pode até ter cometido um erro, porque perdeu completamente o contato com o Prost. Fica correndo solto na 4ª posição. Maurício Gugelmin é o 24º colocado, porque Alliot abandonou e Palmer não largou. Aí você viu Boutsen e Nannini, e olha o Prost como tem vantagem. Respira um pouco mais o francês Alain Prost. E aí o Nannini, é que não perdoa, não para o combate ali em cima de Thierry Boutsen.
O Butsen deve ter realmente cometido um erro de marcha, provavelmente, porque ao completar a 7ª volta, ele estava ainda colado em Prost, estava 1.3, tinha até diminuído. Então foi depois que passou pelo retão, é que ele deve ter cometido um erro, provavelmente numa chicane ou na lesma, que são 2 pontos críticos, para você não cometer erro de mudança de marcha, senão se compromete a corrida toda. O Senna agora virou 1:29,47, o Berger 1:29,90, que isso quer dizer que a diferença continua aumentando, vai para 3.70. E o Prost parte para cima do Mansell, já que ele vê chance agora de tirar essa diferença de 1.4 que separa do carro da Ferrari. No Prost, na volta anterior, na 7ª, ele tinha virado na casa de 29. Agora ele volta a virar na casa de 1:30, 1:30.2. E confirmando que o Thierry realmente tinha cometido um erro, porque o Thierry virou 1:30.1. Ele foi mais rápido que Prost nessa volta de número 8. E realmente o Prost vem chegando ali no Mansell. Ele vem tentando se aproximar do Mansell. E com ele vem trazendo Thierry Butsen e Alessandro Nannini. São os 6 primeiros colocados. O Patrese, que é o 7º, que fica um pouco para trás. Piquet continua na 9ª posição. Maurício Gugelmin em 24º. Aí o Mansell, o Prost. O Piquet é o 9º colocado, mas começa a ver ameaçada a sua posição pelo Capelli, que já passou também o Brundle, e vem que vem para cima do Piquet. Ele foi meio segundo mais rápido que Piquet na última volta, na volta de número 8. Nessa tomada do carro do Nannini, que você percebe bem o que é a diferença que faz um motor numa pista como a de Monza. Você vê que o Nannini é um piloto que está incomodando ali o Butsen desde o início da corrida, mas isso nas freadas de curvas, porque quando chega na reta, a diferença dos 10 cilindros da Renault, da Williams e Patrese, e os 8 cilindros do Ford e do Nannini. É aí que ele fica para trás, não tem nenhuma chance de passar, a não ser por um erro maior do Butsen. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Ele completou 9 voltas, temos 44 para o final, a vantagem 4.017. 4 segundos e 17 milésimos. A vantagem de Senna para Berger. Capelli passou coladinho no carro de Nelson Piquet. Já não há diferença de Piquet para Capelli na briga pela 9ª posição. Aí você vai vendo o carro de Nannini. E Maurício Gugelmin só agora completa a volta de número 9. O Capelli parece ter achado o acerto do carro. Está em 10º lugar, impressionando ali a Piquet. Aí Prost, Butsen, Nannini, aparece Patrese. Logo atrás do Patrese está o Alesi e depois vem Piquet. Aí na reta, Berger tomou a curva lá. Senna já vem se aproximando para completar a volta. Entra agora o Mansell na parabólica. E aí por um outro ângulo você vai vendo o Senna completando a volta de número 10. Os Trapalhões, o quarteto mais louco do Brasil, hoje 7 da noite. Senna sai da primeira variante, contornando a segunda variante, Berger. A volta mais rápida de Senna, 1:29.24. Capelli vai para a ultrapassagem em cima de Piquet no final da reta. Tirou para a esquerda o Capelli para tentar a ultrapassagem em cima do Piquet. O Piquet ali complicado para tentar sustentar a sua 9ª colocação. Essa volta mais rápida da corrida de Senna, de 1:29.24, ainda está bastante longe do potencial que os carros têm hoje. Basta dizer que o recorde de corrida dessa pista, que pertence a Ayrton Senna, foi obtido em 1987 com o motor Renault Turbo 1:26.79. Como em 87 é o recorde da pole, que ainda pertence a Nelson Piquet, quando ele corria com o Williams Honda, 1:23.47. E o Senna na pole deste ano virou 1:23.70. Isso quer dizer que a menor volta da prova esse ano, teoricamente, deve ficar por volta de 1:27, 1:27.1, 1:27.2. Quer dizer, como agora está virando 1:29.2, quando baixar o nível dos tanques, a velocidade deve aumentar bastante. Vai melhorar muito o ritmo dos pilotos de ponta. Senna volta a baixar o tempo, 1:29.24 nesta volta de número 10. E ele veio baixando o tempo. Agora a volta de número 11, 1:29.19. Volta a baixar. Em 11 voltas, Senna veio baixando o seu tempo, volta a volta. A cada volta ele girou mais rápido. Por isso
isso, ele tem outra vez aí o melhor tempo, 1:29.19. Berger, Mansell e Prost, também virando na casa de 1:29, mas 29:7 para os três. Berger, Mansell e Prost, 1:29:7 para os três. A vantagem de Senna para Berger, 4,79. Confirmando que Capelli já é o 9º colocado. Ele fez a ultrapassagem aqui na reta, no final da reta. Aí o 1 de Senna, o 28 de Berger, o 27 de Mansell, o 2 de Prost, o 5 de Mutzen, o 19 de Nannini, o 6 de Patrese, o 4 de Alesi e depois o 16 de Ivan Capelli. Os 9 primeiros colocados. Vamos na 12ª volta, 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vênia. Cerveja Brahma Chopp, Nescafé e Samoa. Parece ali uma briga. De Larini e Caffi. Uma briga italiana ali. Eles vêm se enroscando. Nessa pista de Monza não é muito comum o carro andar muito colado. Ele vem e parte para a definição. São vários os pontos de ultrapassagem. Como as retas são longas, as curvas de alta também têm significado importante, a diferença de motor acaba falando muito forte, acaba definindo rapidamente uma briga por uma posição. Nakajima está ali junto com eles. 12 voltas foram completadas. Senna, Berger, Mansell, Prost, Mutzen, Nannini, sempre os 6 primeiros colocados. Top Model, a nova novela das 7, estreia dia 18. Vamos acompanhando as emoções da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Monza. Aí o Caffi passou finalmente pelo Larini. Ele está entre o Larini e o De Cesare. Já vamos para a volta de número 14 com Ayrton Senna. Abrindo mais de 5 segundos, praticamente 5 segundos e meio em relação a Gerhard Berger. 29,4 nessa volta para Senna, 29,7 para Berger, 29,9 para Mansell, 30 cravados para Prost, 30,1 para Mutzen, 30 cravados para Nannini, 30,2 para Patrese. Depois, na casa dos 30, indo o Capelli, o Piquet andando na casa de 1,32. Perdendo contato com o Capelli. Já está 4 segundos e meio atrás de Capelli. Lógico que o Gelmin continua com o carro sem condições, levando na medida do possível para ver o que acontece. Apostando uma possibilidade de chegar ao final e nas quebras. Um circuito onde normalmente as quebras surgem, aparecem. Aí a turma da briga pelo bloco intermediário, valendo 15ª posição por aí, Larini, Caffi, De Cesare, Nakajima. Volta de número 14. Senna completando neste exato instante a volta de número 14. Entrando pela 15ª volta. Volta que também já foi completada por Berger, Mansell ainda não passou. Esta briga particular dos italianos, o Larini acabou perdendo, não só para o Caffi, mas perdeu agora também para o De Cesare. Quer dizer, os dois carros da Dallara acabaram superando a Osella do Larini. E agora vem o Nakajima atrás. Estamos na 15ª volta, restando, portanto, 38 voltas quando eles completarem esta 15ª volta. 14 voltas completadas. Uma boa surpresa dessa corrida tem sido o Capelli.
O Capelli, que treinou mal todos os dias, o carro mate não acertou de jeito nenhum. Você viu o Gugelmin largando na última fila. O Capelli conseguiu melhorar um pouquinho no treino do sábado, mas fez uma largada muito boa. Veio para uma colocação boa, partiu para cima do Piquet, passou e agora já está colado no Alesi e deve ganhar também essa posição do Alesi nessa volta. Passar para a 8ª posição, portanto, o Capelli. Aí depois ele vai ficar longe, a 9 segundos do Patrese, mas do jeito que vem, pode até tentar tirar essa diferença. O Senna tem 5 segundos, ponto 7 de vantagem para Berger, que leva 5,4 de vantagem para Mansell, que leva 2 segundos e 2 de vantagem para Prost. Prost tem 3 segundos e meio de vantagem para Thierry Boutsen. E Boutsen 1 segundo, ponto 7 de vantagem para Nannini, e são os 6 primeiros colocados. Você continua vendo aí a briga do Nakajima, do Cap. Nakajima. Agora já são 15 voltas completadas. Michele Alboreto abandonando com a sua Lola Lamborghini. Com as duas Lolas fora. Primeiro o Alliot saiu logo no início da prova. E agora o Michele Alboreto. TV italiana procurando mostrar todos os participantes desse grande prêmio da Itália. Monza, estamos na volta de número 16. Top Model, a nova novela das 7, estreia dia 18. Senna que está abrindo para cima do Berger. Agora 6,2 a vantagem. E o Berger sempre ali com 5 de vantagem. Para o Prost, para o Mansell. O problema é o Prost que está chegando no Mansell. Tirou mais meio segundo nessa volta. Está chegando ali no Mansell. E está abrindo em cima do Thierry Boutsen. Já é de 3,6 a vantagem do Prost. Vamos ver agora depois da 16ª volta. Senna e Berger completaram. O Prost já passa próximo. O Mansell virou 29,9. O Prost virou 29,8. A diferença 1,6. De Mansell, que é o terceiro, para Prost, que é o quarto colocado. E o Boutsen virou na casa de 30 e já começa a ficar longe do Prost. Os 4 carros de quem se esperava realmente a briga nesse grande prêmio da Itália. 2 McLaren, de Senna e Prost. 2 Ferraris, de Berger e Mansell, vão se destacando. Já não consegue acompanhar a Williams e Thierry Boutsen. O Nannini ficou lá para trás. O quinto colocado é o Boutsen, o sexto já é Patrese, o sétimo é Alesi, o oitavo é Capelli, e Nannini caiu para a 9ª posição. Está explicado aí o mau rendimento do carro do Maurício Gugelmin, que não conseguiu sair ali das últimas posições, já foi para o box, o motor apagou, já tiraram a carenagem, estão mexendo ali em algum problema do motor. Nem sabe se poderá continuar. Aliás, o motor foi sempre o problema de Gugelmin. No treino de ontem, ele disse que o motor chegava muito rápido ao limite e aí começava a cortar. Hoje, um motor novo foi colocado no carro de Maurício Gugelmin para que ele pudesse participar do grande prêmio. Eu perguntava ele, e aí? Ele disse, não sei, se vier igual o outro, aí não dá para fazer nada. Parece que veio. Aí Boutsen e o Patrese, que já é o sexto colocado, porque Nannini ficou para trás. Estamos na volta de número 18, 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento produtos da Veni, cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e do seu Posto S. Nós estamos na 18ª volta de um total de 53 neste grande prêmio da Itália, dia importante na Fórmula 1, o início da decisão, a arrancada para a decisão do título mundial 1989. Mas hoje é um dia importante também para o futebol brasileiro. Neste exato instante está sendo decidido na sede da FIFA em Zurique a situação de Brasil e Chile. Você se lembra de tudo que aconteceu? O time chileno fez lá uma finta danada, um fingimento do arqueiro Rojas.
o abandono de campo. E a FIFA, o comitê, parte do comitê organizador da Copa, mais o comitê disciplinar, eles estão agora reunidos ainda em Zurique. Daqui a pouco nós teremos a definição. Torcendo, evidentemente, pela confirmação do Brasil já como classificado para a Copa de 90 aqui na Itália. O Autódromo de Monza, na cidade de Monza, a poucos quilômetros da cidade de Milão, onde talvez o Brasil venha a jogar as suas primeiras partidas. Milão pode ser a sede da seleção brasileira e daqui a pouco o Carlos Dornelles vai nos trazer a notícia lá de Zurique. A definição da FIFA sobre este problema de Brasil e Chile. Você fica aí na expectativa, eu aqui também estou, todos nós torcendo pela confirmação da vaga brasileira. Senna virou a volta de número 18 em 1:28.8. Você vê ali a classificação de Senna, Berger, Mansell, Prost, Boutsen, Patrese. Prost tirando, mas tirando muito pouco em relação a Mansell. O Mansell tenta resistir ali naquela terceira posição. Agora eles viraram rigorosamente iguais. Mansell virou 1 minuto, 29 segundos, 46 centésimos. Prost, 1 minuto, 29 segundos, 46 centésimos. Foram iguais até nos centésimos. Aí o carro de Berger, que é o segundo colocado. Mansell nem pintou, porque a vantagem de Berger para Mansell também passa da casa dos 6 segundos. E agora, pela primeira vez, o Berger foi mais rápido que o Senna. Senna virou 28.8. Ah, não, Berger virou 29 pontos. Baixa de 1:29, portanto, aí para o Senna. E olha o Prost chegando aí. Mansell e Prost. Na Bélgica foi ao contrário. Era Mansell perseguindo o Prost. Na chuva. Aqui com o sol. É Prost quem persegue Mansell. Eles já entram pela volta de número 20. Pelo menos Senna e Berger, os dois primeiros. É bastante estranho o rendimento do Mansell, bem inferior ao do Berger nessa corrida. Olha aí já o Palmer. Palmer saindo para a grama, mas com a intenção de parar. Com a intenção de parar. Não foi um despiste, como diriam os portugueses, mas foi a intenção de parar. Agora, o Mansell realmente não consegue nunca o rendimento do Berger, já está perdendo o contato, e o Prost, que vinha chegando devagar, dessa vez, nesta volta chegou de uma vez. Veja aí, que deve ter havido algum problema maior ainda com o Mansell, maior do que ele já vem encontrando. O Prost tirou meio segundo na última volta, porque o Mansell virou em 30 cravados e o Prost virou 29.5. E agora tá aí, ó. Ele estava a 9 décimos e agora já é visual a diferença de Mansell para Prost. Olha aquela velha história da Fórmula 1. Chegar uma coisa, passar é outra, se bem que esse circuito favorece. As condições na última prova na Bélgica eram completamente diferentes. Debaixo de chuva, o Mansell chegou, mas a cortina de água não deixava ele enxergar. Ele tinha que se afastar um pouco, voltava para cima do Prost. Na reta, o motor de Prost falava mais alto. Ele conseguia sustentar a McLaren à frente. Aqui é diferente. Por quê? Porque o Prost tem mais motor, porque o motor Honda é mais forte do que o motor Ferrari, apesar de ser novo o motor Ferrari. E os pontos de ultrapassagem são muitos. Isso quer dizer o seguinte, essa parabólica e essa curva que eles estão passando, se o Prost entrar mais próximo um pouco, não tem jeito, porque ele pega o vácuo, ganha um pouco mais de velocidade e vai tentar se definir na freada. Olha só, ele vai chegando para tentar definir, o Mansell fecha a porta, porque o Prost só conseguiu a aproximação já no final da reta. Ele tem que aguardar para sair da parabólica juntinho ali de Mansell. Aí não tem condição, bota de lado para passar. Mas ele tem outros pontos e outras freadas nessa pista que podem permitir essa ultrapassagem. Não são retas tão longas quanto a da chegada, mas depois desse curvão aí, ó. Mansell fez sinal para passar. Tem um ano inteiro pela frente. 1990, vão correr juntos. Mas o que prova que ele deve ter algum problema maior, que ele sabe que não daria para levar adiante essa briga. Cai para a quarta posição Nigel Mansell. O Prost passa a ser o terceiro e vai sair na captura de Berger. Senna, Berger, Prost, Mansell, Boutsen, Patrese. São os 6 primeiros. Já abre uma certa vantagem ali o Mansell. Quero ver a chegada do Thierry Boutsen, que ele vai chegar. Vamos ver se chega. Se chegar, quero ver se o Mansell põe a mão para fora e manda o Thierry passar. Vamos esperar a chegada da Williams do Thierry. Ele vem chegando ali. Ah, tá perdendo realmente rendimento o carro de Mansell. Tá ficando bem para trás. Já não tem a mesma saúde o Ferrari de Mansell. Aí o Prost para fazer uma ultrapassagem em cima do retardatário, para colocar uma volta em cima do Gachot.
Ele passa completa a volta e no final da reta faz a ultrapassagem em cima do Gachot. Mansell já ficou muito para trás lá na quarta posição. E o Thierry Boutsen é quem vem chegando para brigar e para ganhar essa quarta posição. Veja a diferença que o Prost abriu do Mansell em pouco mais de meia volta. E a pressão que o Thierry já vai colocar em cima do Mansell. O Mansell virou 34, quer dizer, completamente fora do ritmo. Os que estão andando nas últimas posições, Sala, Arnoux, Gachot, andam na casa de 1,33. O Mansell virou 1,34, não tem realmente condições o carro do Mansell. O Gugelmin já está realmente fora da prova, além do problema de motor. Ele explicou que na saída ali na chicane, logo na largada, ele ainda teve o problema de afetar o chassi embaixo quando passou em cima da zebra. Aquela zebra é bastante alta. Então já está fora, abandonou a corrida o Maurício Gugelmin. Nelson Piquet continua na 10ª posição. Atrás de Alessandro Nannini. Mansell fez a ultrapassagem em cima do Gachot. Aí o carro do Nannini. Ele ocupava a 6ª posição, caiu para a 9ª posição e vem sustentando esta 9ª posição. Eles já vão pela volta de número 22, num total de 53 voltas. Top Model, a nova novela das 7, estreia dia 18. Temos um pequeno problema no sinal, desde a geradora, a TV italiana. Senna completa 22 voltas. Virou um 28.7 contra um 30.5 do Berger. O Prost virou um 29.7. Vai começar a tentar tirar vantagem o Prost. Mas Senna acabou de fazer a volta mais rápida com 1 minuto 28 segundos, 720 milésimos. 8.9 a vantagem de Senna para Berger. 8.4 a vantagem de Berger para Prost. Piquet, eu repito, formamos agora na volta anterior, é o 10º colocado. Senna fez a ultrapassagem ali em cima do Warwick. Começa a colocar volta nos retardatários. Começa a pegar tráfego à sua frente. Se bem que não é um problema grave no circuito de Monza o tráfego. Pode ser se chegar na tomada de uma curva de alta, uma curva importante para determinar o tempo, como essa que vem aí agora, a parabólica, aquela que tem que ser bem feita, bem lançada, para entrar com o motor cheio na reta. Ou então, a lesmo, para ganhar a outra reta também com o motor cheio. Aí se chegar atrás, para não arriscar, pode se perder algum tempo. Se não, é usar a potência do motor para fazer a ultrapassagem. Ele vai chegando ali no Nakajima no final da reta. Já botou de lado para avisar que vai tentar passar. Mas ele vai se aproximando da variante. Vai ter que contornar a variante ali atrás. Nós continuamos com problemas no vídeo aí no Brasil. Senna perde um pouco de tempo ali. Entra no curvão, vai por dentro, faz a ultrapassagem. Mas o Berger outra vez virou mal, 1:30.1. Contra 1:29.6 do Prost. Já baixa de 8 segundos a vantagem de Berger para Prost. Aí o Capelli. Fazendo a ultrapassagem em cima do Gouillard. Colocando volta também. Senna, Berger, Prost, Mansell, Boutsen, Patrese. Os 6 primeiros completando já a volta de número 23. Gachot que vai voltar à pista. O Capelli está realmente andando bem. Continua no ritmo muito bom. Mas essa ultrapassagem em cima do Gouillard, a impressão é que o Capelli segurou um pouco o carro ali para dizer alguma coisa ao Gouillard. Deve ter havido algum enrosco um pouquinho antes, alguma tentativa que o Gouillard fechou a porta, então ali ele estava querendo avisar alguma coisa. Aliás, o Gouillard tem feito isso regularmente na Fórmula 1. Vários pilotos já reclamaram dele. Você já tem um sinal restabelecido, preciso. Senna vem para completar mais uma volta e vai ter à sua frente o tráfego de Andrea de Césares. É o carro que está à frente de Ayrton Senna. Já está na volta de número 25, Senna. Só agora passou o Berger. Mais de 10 segundos atrás. O Prost ainda não passou, completando a volta. Completa agora o Prost 7.9. Porque eles viraram no mesmo tempo. O Senna também diminuiu bastante o ritmo nessa volta. Ele que vinha virando já em 27. Fez 29.5, já está com uma tranquila vantagem ali de 10.6. E o Prost agora vai, sem dúvida nenhuma, vai começar a tirar em cima do Berger. Vamos pela volta de número 25, 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento
Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. Samoa. Do seu posto Enso. E produtos da Vene. Aí você volta a pegar uma carona na Benetton de Alessandro Nannini. Vamos aí acompanhar. Ele está tentando se aproximar do Capelli. Essa briga que vale a 7ª posição. Aí o Nannini, repare como ele chegou rapidamente na freada da variante. Aí eles vão para Lesmo, a primeira. Repare como é veloz essa curva. Aí nesse ponto. Carro parado ali. Aí a reta que leva para a terceira variante. Tenta frear um pouco mais lá dentro o Nannini. E tome reta de novo. E tome potência outra vez. Eles vêm para a parabólica. E o Thierry Boutsen ali. Finalmente chegando no Mansell. O Mansell voltou a virar um 30.3. O Prost que virou um 31.5. Mas depois daquela volta que virou um 34, voltou a andar no ritmo normal em relação ao Thierry Boutsen, Alain Prost, ao próprio Berger. E agora o Thierry chega ali no Mansell. É aquilo que eu dizia. Agora que eu quero ver se ele vai dar sinal com o braço para o Thierry passar. Como o Mansell, aquilo que a gente comentou agora há pouco, como o Mansell mudou muito suas características, sem deixar de ser um piloto rápido, mas é um piloto hoje bem ponderado, que faz a corrida toda com muito equilíbrio, pensando no início, meio e fim da corrida. Ele pode ter sentido ali o próprio superaquecimento até de pneu, que ele sente na sensibilidade do piloto, o carro começa a sair um pouco, ou de frente ou de traseira, e ter tirado um pouco o pé. E aí agora ele recuperou seu ritmo normal. Nós vamos, portanto, com 26 voltas completadas. E Senna vai se encaminhando para metade da volta de número 27, ou seja, chegando à metade da prova. Ferrari pronta ali para uma troca de pneus. Aguardando Mansell ou Berger. Senna, Berger, Prost, Mansell, Boutsen, Patrese, sempre os mesmos nas 6 primeiras posições. Aí o Thierry Boutsen forçando já em cima de Mansell para brigar por essa 4ª posição. Os 5 primeiros já completaram a volta. Mesmo acontecendo com o Patrese, que é o 6º. Aí você vê a classificação. Senna, Berger, Prost, Mansell, Boutsen, Patrese. O Capelli ainda é o 7º, mas muito pressionado pelo Nannini. Agora há pouco você pegou uma carona no carro de Nannini, nesta briga de Nannini, com o Capelli pela 7ª posição. Também preparado para uma troca. Piquet caiu para a 18ª posição. E Senna completa 27 voltas. Ele já passou por De Césares e por Caff, fugindo do tráfego. E aí o Thierry Boutsen chegando ali em cima do Mansell. O Prost já completou a volta. Prost que é o 3º. Agora é a vez de Mansell e também de Boutsen. Prost começa a andar forte, em baixa de 1,29. 1,28.9 contra 1,31.1 do Berger. A diferença cai para 6,6. Já vai se aproximando, já vai chegando aos 14 segundos de diferença para Berger, da primeira para a 2ª posição. E o Boutsen chegou ali no Mansell, fica muito próximo, mas não consegue aquela aproximação definitiva que possa lhe permitir uma tentativa de ultrapassagem. Nannini já é o 7º, já fez a ultrapassagem em cima de Capelli. Olha o Gugelmin, você sabe, está fora. Nelson Piquet aparece com mais uma volta atrás, com 3 voltas, parou também Nelson Piquet.
Portanto, Gugelmin e Piquet fora da prova. O Piquet teve problema elétrico. Ele parou quando estava lutando ainda pela 8ª posição. Senna dá resposta à volta de Prost. Faz 28,63. Prost tinha feito 28,8. Senna faz 28,63. E Prost imediatamente faz 28,62 na mesma volta. Aí está. 1,28,623. Senna tinha girado em 1,28,639. O Berger 1,29,6. Um segundo mais rápido outra vez Prost. Gira mais um segundo. 5,6 a diferença de Berger. Vai se aproximando o Prost para brigar pela segunda posição. Nós estamos na volta de número 29. E o Thierry Boutsen, apesar de ter perdido o rendimento, a Ferrari de Mansell. O Mansell está a 6 segundos atrás do Prost. Ele perdeu o rendimento em 3 ou 4 voltas. Porque agora o Mansell virou 29,1, quer dizer, vira abaixo de 1,30. Para quem andou em 1,34, o Mansell volta a andar um pouco mais rápido. Por isso é que o Thierry está próximo a ele aí, vem na balada, mas não consegue fazer a ultrapassagem. Então o Mansell vai ali maneirando, mas evitando uma fuga maior de Prost. Ainda não chega aos 6 segundos a vantagem de Prost para Mansell. Pode chegar ao final desta volta. Ainda é o 4º colocado Mansell. Esta é a volta de número 29. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento Nescafé. Samoa. Do seu posto Enso. Produtos da Vene. E cerveja Brahma Chopp. Senna passa dos 15 segundos em relação a Berger. Prost virou mal nessa. 1,30,9 contra 1,29,2 do Berger. A diferença que já tinha baixado de 6 vai para mais de 7. E do próximo Mansell cai para 4 segundos e meio. Que o Mansell levou um susto ali na chicane. Ele travou o freio na presença, o Nakajima acho que freou demais. Ele chegou muito rápido, acabou travando o freio, atrapalhou. O Boutsen foi para cima, mas agora foi atrapalhado pelo Nakajima. Quer dizer, não é atrapalhado, né? O Nakajima fez a sua chicane normalmente. E quando você tem o azar de pegar um piloto mais lento nessa posição da pista, não é o que fazer. Então abriu um pouco a distância ali, mas sem dúvida o Boutsen já está com o melhor carro que o Mansell. Vale repetir, hein? O Mansell nas últimas 5 corridas chegou ao pódio em todas as 5. Agora, se ele mantiver essa 4ª posição, será a 6ª prova consecutiva em que ele marca pontos. O Mansell está sendo um piloto muito regular. Lembrando também que o recorde de pontuação de corridas seguidas pertence a Carlos Reutemann, é uma coisa muito antiga. Ele em 18 corridas seguidas ele marcou pontos. É claro que usando parte de um campeonato, parte de outro. Senna de novo, a melhor volta da prova, 1,28,458. Por isso ele abre 16,5 de vantagem para Berger, que é o segundo. Quero ver o Prost em relação ao Berger. Voltou a andar rápido o Prost, 29,1, mas está aí a 6,8. E ele mantém ali na casa dos 5 segundos a vantagem que tem para Mansell na 4ª posição, consequentemente para Thierry Boutsen, que é o 5º, que vem ali na mesma balada do Mansell. O Piquet está fora da prova. Por falar em Piquet, você sabe, ele assinou um contrato com a Benetton para a temporada de 1990. É um contrato até sui generis. Um piloto de grande prestígio, continua sendo Nelson Piquet, é convidado pela Benetton para tentar fazer esta passagem. Isso me dizia o diretor da Benetton, Flávio Briatore. Briatore, eu não estava me lembrando do sobrenome, o Flávio Briatore, ontem inclusive, jantando, ele me dizia que o Piquet, eles tentam que venha a ser a ponte que possa permitir que a Benetton passe de uma equipe média para um top team, para um time de ponta. Mas o contrato é sui generis, porque é um contrato de risco. O Piquet recebe uma grana na frente, mas o bolo, o forte do contrato, vem na pontuação. Ele não diz quanto, Piquet também não, mas ele vai receber por ponto conquistado no campeonato. E eu dizia ele, mas peraí, e se o seu carro falhar, se ele vier sempre pontuando, o carro quebrar, o motor quebrar? Ele disse, não, existe uma cláusula de proteção. Nas 16 provas, no final do ano, se faz um balanço.
Piquet escolhe 4 para jogar fora, nós escolhemos 4 para jogar fora e as outras 8 passam a valer os pontos conquistados ou a posição no momento, desde que ela fosse de pontuação no momento da cobra. É um contrato da quebra. É um contrato sui generis, um contrato mais acima de tudo, um contrato de risco que Nelson Piquet assume com a Benetton para a temporada de 1990. Vale dizer que a ideia de se contratar o Piquet não foi da equipe Benetton, mas sim da Ford. Aí um carro que sai da pista. Muita fumaça ali, o motor estourado. Vai pintando um capacete. Sem nada de mais grave, é o Capelli. É o Capelli, mas sem nada de mais grave. Mas os fiscais pularam ali o guarda-rei para socorrê-lo, porque realmente ele deve ter passado no mínimo sobre uma zebra, que o carro deve ter tocado no guarda-rei, talvez até. Mas a Ford americana é que impôs à Benetton a formação de uma equipe de ponta, como disse agora há pouco o Galvão, que quer exatamente que seja a ponte de uma equipe média, como de uma equipe pequena que passou a ser uma equipe média, mas de uma equipe média para definitivamente uma equipe grande que possa lutar pelo campeonato mundial. Aí impôs a formação de uma equipe de ponta, a começar por um piloto campeão. Depois a troca de uma formação de uma equipe de engenheiros muito competente, que pode ir o John Barnett, e mudanças na parte técnica da pista. Muito bem, o Reginaldo volta a falar disso já, porque agora uma notícia importante e positiva para todos nós. Sai a solução, sai o resultado da FIFA em Zurique. O Brasil já está na Copa da Itália em 1990. Por unanimidade, a decisão confirmando: o Brasil está na Copa da Itália. O Brasil continua a ser o único país a marcar presença em todas as Copas do mundo. Está na Copa da Itália, sai agora a notícia em Zurique, na sede da FIFA, na Suíça. O Brasil está na Copa em 1990. Daqui a pouco o Carlos Dornelles entra de lá, da sede da FIFA em Zurique, nos dando todos os detalhes, todas as informações, mas vale a notícia para você e nós podemos comemorar. Eram 2 pessoas a dar o voto de decisão, os 2 votos favoráveis ao Brasil. Portanto, você pode aí bater palma, abraçar quem estiver ao seu lado, é começar a se preparar para as emoções da Copa do Mundo. O Brasil, eu volto a afirmar, está na Copa da Itália em 1990. E nós estamos na volta de número 33 no Grande Prêmio da Itália. Restando, portanto, quando eles completarem a volta de número 33, 20 voltas para o final. Ayrton Senna leva 17 segundos e meio de vantagem para Berger, que continua sustentando ali a sua posição, 5 segundos e meio à frente de Prost. Prost 6 segundos e 7 à frente de Mansell. E agora Senna passa completando a volta de número 33. Temos, portanto, 20 voltas para o final do Grande Prêmio da Itália. E aí Ayrton Senna na ponta, ele virou 1:28:35 nesta volta de número 33. Sai do retardatário e você vê a animação aí. Senna, Berger, Prost e Mansell. Senna vem chegando agora para mais uma variante, para a segunda variante, para tomar à direita a curva de Lesmo, aquela perna lá em cima, olha aquela curva, 2 curvas mais fechadas lá em cima, lá a bolinha do carro de Senna. Enquanto o Berger e Prost saíram da primeira variante, vem fazendo o curvão e o Mansell vem logo ali atrás. Vindo o Mansell atrás, quer dizer que não tem a quinta bolinha ali, mas o Thierry Boutsen está logo coladinho ali atrás do carro de Nigel Mansell. Na quinta posição, o Thierry Boutsen, e o Patrese continua sendo o 6º. E aí você vê outra vez Ayrton Senna, de Ivani Ribeiro, O Sexo dos Anjos, a nova novela das 6, estreia dia 25. Ayrton Senna vem se encaminhando para a parabólica para completar mais uma volta, para completar a volta de número 34 num total de 53 no Grande Prêmio da Itália. Prost virou 1:28:7, mas o Mansell virou 1:28:8. Previsível, Mansell, volta a virar abaixo. Senna virou 1:28:3. Aí você vê o Prost fazendo a ultrapassagem em cima do retardatário ainda para tomar a parabólica. Esta volta de número 34, 1:28:23, passa a ser a volta mais rápida da prova, mais uma vez de Ayrton Senna. Senna e Berger já completaram a volta. Prost passa agora. Ainda na casa dos 5 segundos, porque o Berger foi mais rápido que Prost, 3 décimos. 29 cravados para Berger, 29:3 para Prost. O Mansell, 28:8. Isso ele está querendo tirar a diferença outra vez em relação a Prost. E o Boutsen, 28:7, o mais rápido de todos eles, à exceção de Ayrton Senna.
Continua ali a pressão de Thierry Boutsen em cima de Nigel Mansell. É a volta de número 35. O Brasil, repito, está confirmado na Copa da Itália por 2-0. O Brasil está confirmado. O abandono também do time do Chile. Então o resultado é 2-0, como determina o regulamento. O Brasil está confirmado na Copa da Itália em 1990. Resultado que saiu agora há pouco em Zurique, sede da FIFA na Suíça. Daqui a pouco o Carlos Dornelles vai nos trazer todos os detalhes, todas as informações. Brasil na Copa. A Itália classificada por ser o país sede, a Argentina classificada por ser a última campeã. O Brasil confirmando a sua presença. A Iugoslávia também já confirmou. A próxima a confirmar deve ser a Espanha, que está ali na pica da classificação. Nannini parado no box. Senna já completa a volta de número 35. Ele, Berger e Prost. Prost agora tirou 1 segundo do Berger. Trouxe a diferença perigosamente para 4 segundos. Entre Berger, que é o segundo colocado, e Prost, que é o terceiro. Bom, agora é a hora decisiva do Prost provar que quer ou não quer chegar nesse segundo lugar. Porque ele demorou tanto para chegar no Berger que o Mansell se recuperou o rendimento do seu carro e começou a apertar. Então agora sim o Prost, que já estava virando de novo 29, chegou a virar de novo mais lento que o Berger. Agora ele começa a apertar, já tirou 1 segundo nessa volta, diferença de 4, e tem aí 3 voltas para tirar essa diferença para começar a pressionar de fato. Nós estamos na volta de número 36, Brasil na Copa do Mundo, Brasil confirmado agora há pouco na Suíça. E agora nós vamos falar com Carlos Dornelles, direto de Zurique, na Suíça. Ele conta todos os detalhes da confirmação do Brasil na Copa. Você, Dornelles. Nós estamos falando ao vivo aqui da sede da FIFA em Zurique, na Suíça, onde depois de 6 horas de reunião, a comissão organizadora da Copa do Mundo de 90 na Itália decidiu que o Brasil realmente tinha razão nesse episódio do jogo entre Brasil e Chile. Nesse momento, o secretário-geral aqui da FIFA, o senhor Joseph Blatter, que é suíço, está anunciando a decisão. O Brasil oficialmente ganha por 2-0 e haverá apenas uma penalidade para o estádio do Maracanã. Carlos Dornelles, ao vivo de Zurique, na Suíça. E agora com Galvão Bueno. Nós voltamos ao vivo aqui de Monza, na Itália. Dornelles ao vivo de Zurique, trazendo a informação. Aquilo que nós dizíamos, a confirmação, o placar 2-0 em favor do Brasil. Assim determina o regulamento quando alguém abandona o campo de jogo sem motivo justificável. O Brasil é declarado vencedor da partida por 2-0, vencia por 1-0 no gol de Careca e está na Copa. E nós estamos na volta de número 37. Senna sempre aumentando a diferença. 21 segundos de vantagem para Berger, mas Prost vem chegando cada vez mais em relação a Gerhard Berger. 3.4. É apenas de 3.4 a vantagem de Berger para Prost. Mansell ficou bem para trás em relação a Prost. Aperta o ritmo Prost. Virou 29 cravados contra 29.6 de Berger na volta de número 36. Mais carro ali na terra, agarrou ali, passou na área de escape. Aí o Mansell, que é o quarto colocado. O Thierry Boutsen sempre próximo ainda ao carro do Thierry, mas não conseguindo atacar definitivamente. E o Nannini abandona a prova. Já estava há 3 voltas parado no box. Alessandro Nannini abandona a prova. Senna já está na volta de número 38. O mesmo acontecendo com Berger e Prost cada vez mais próximo. Já baixa de 3 segundos essa diferença. 2.8. Vai à luta definitivamente o Prost em relação a Berger. Aí os carros abandonados, o carro de Alboreto, o carro de Capelli. Você viu ali a diferença de Berger para Prost. É a briga que mais interessa neste momento. Vale a segunda posição. O Thierry ainda não conseguiu fazer a ultrapassagem ali em cima do Larini. Aliás, do Cássio. Aí você vê o Mansell e o Boutsen aprontando ali a ultrapassagem. Senna, Berger, Prost, Mansell, Boutsen, Patrese. De número 38.
Agora há pouco você ouviu Carlos Dornelles confirmando a participação do Brasil na Copa e no Fantástico. E depois do Esporte Espetacular você vai ter todos os detalhes, como foi a reunião, posição de cada um dos participantes, a confirmação do Brasil na Copa da Itália em 1990. No Fantástico e no Esporte Espetacular. 38 voltas completadas, restando 15 no Grande Prêmio da Itália. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Samoa. Do seu posto Esso. Produtos da Vene. Cerveja Brahma Chopp. E Nescafé. Você viu aí a diferença, o Prost continua se aproximando, 2.4 agora a vantagem, e você está acompanhando no visual a briga de Mansell com Thierry Boutsen. Mansell que é o quarto, Boutsen que é o quinto. No campeonato Mansell é o terceiro e Boutsen é o quinto. Aí o Mansell, tocando como pode a sua Ferrari de número 27. E segue aí nas 6 primeiras posições, 6 carros e 3 equipes, né? Como era de se esperar, como é um resultado normal numa pista como Monza, onde não há dificuldade de tráfego e onde é muito importante o rendimento de motor. Então estão aí as duas McLaren de Senna e Prost, as duas Ferraris de Berger e Mansell e as duas Williams de Thierry Boutsen e Ricardo Patrese. Repare que não há mais diferença de Berger para Prost, é no visual. Aí vem a briga pela segunda posição. Senna entrou pela volta de número 40. Isso acontece agora com Berger, ele traz com ele Prost. Essa briga é importante porque vale a segunda posição. E numa disputa direta de Senna com Prost, vale também aí a sua torcida neste momento por Berger. Muito difícil porque baixa de um segundo, Prost se aproxima. Bom, nesta volta ele tirou 1,5 segundos. Por isso chegou dessa forma, agora já em ponto de preparar o seu ataque definitivo. Ele faz sua melhor volta na prova, o Prost 1:28.34. Aí foi definitivamente para cima do Berger. Berger já procura no retrovisor. Já vê que a sua situação não é nada fácil. Prost está ali com o carro inteiro. E eles estão 21 segundos atrás de Senna, que é o primeiro colocado. Senna já vai se aproximar para completar a volta de número 40. Sempre aí Berger e Prost. O motor fala mais forte, o de Prost, é claro. Mas nas últimas provas a Ferrari vinha sendo um carro mais equilibrado. Vamos prestar atenção aí. Olha como o Prost, na reta, que leva para a parabólica, vai se aproximando. Praticamente encosta. Aí não tem muita solução para o Berger, porque o Prost vai sair coladinho na parabólica, repare. Vai partir para pegar o vácuo ali, ou talvez nem precise, já colou, é só tirar de lado. Olha, aproveita o vácuo o máximo que pode, tirou de lado, ficou por dentro, na força de motor, vai fazendo a ultrapassagem, Berger insiste, vamos ver quem freia por último, Prost por dentro. O Berger tentou retardar a freada, mas o posicionamento era melhor para Prost por dentro, para tomar a variante. Com isso ele faz a ultrapassagem em cima de Berger, para assumir a segunda posição, as McLarens à frente de novo. Senna em primeiro, Prost é o segundo, Berger é o terceiro colocado. Nós temos 40 voltas completadas. São as emoções do Grande Prêmio da Itália, Fórmula 1, 1989, de Ivani Ribeiro, O Sexo dos Anjos. A nova novela das 6 estreia dia 25. O Prost passa e vai abrir, evidentemente. A vantagem de Senna era para Berger ao final da volta. 22.1. Você está curtindo aí a repetição da ultrapassagem. Como o Prost veio toda a reta, rasgou toda a reta do lado esquerdo do carro de Berger. Berger ainda tentou retardar a freada para a primeira variante. Mas Prost estava por dentro. Estava ali por dentro, aí não teve muito jeito. Senna completa a volta de número 41. Eu repito que era de 22 segundos a vantagem de Senna para Berger ao final da volta de número 40. No momento que o Prost estava fazendo a ultrapassagem. Vamos ver agora. Senna vira 28.4. Não diminui não. Continua andando em ritmo forte. E aí o Mansell sempre acompanhado por Thierry Boutsen. Fica na casa dos 22 segundos.
Prost passou, virou 29,1. O Berger 30,5 atrás, sem ninguém para atrapalhar. Cai também violentamente o rendimento do carro de Berger. Nós passamos de 1 hora de provas. Nós temos apenas 12 voltas para o final. No rapidíssimo Grande Prêmio da Itália, Circuito de Monza. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vene. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. E Samoa. Grande Thierry Boutsen. O que não é normal, a participação do Thierry. Thierry Boutsen ali deu tudo em cima do Mansell, de um lado, de outro, fechou para lá, fechou para cá. Você vê o replay, logo depois o Mansell tirou o pé definitivamente, foi ultrapassado também pelo Patrese. Mas Thierry, ousado, como normalmente não é. De um lado, do outro, forçou, o Mansell tentou dar o troco, ele deu um chega para lá no Mansell. Olha só, o Mansell foi em cima dele, ele disse, não, vou passar. Travou a dianteira direita o Mansell. O Thierry ficou sem tomada, fez mal a variante. Olha o Mansell como sai mais forte. Aí bota do lado. Bota do lado, o Thierry dá um chega pra lá nele. Dá um chega pra lá nele, não, vou passar. E aí acaba a corrida para Nigel Mansell depois dessa ultrapassagem fantástica de Thierry Boutsen para assumir a 4ª posição. Portanto, temos Senna, Prost, depois Berger, depois Boutsen em 4º, Patrese é o 5º. E Alesi vai ser o 6º colocado com sua Tyrrell. Os 6 primeiros depois de 42 voltas. Senna vai se aproximar para completar 43 voltas. E aí nós teremos 10 voltas para o final. Menos de 15 minutos para o final da prova. Mas agora nós vamos voltar a Zurique com Carlos Dornelles ao vivo. Ele vem aí com mais detalhes sobre a confirmação, a classificação do Brasil para a Copa da Itália, Itália 90. Você, Dornelles. Nós voltamos a falar ao vivo aqui de Zurique, na sede da FIFA, onde há poucos instantes a comissão organizadora da Copa do Mundo na Itália decidiu que o Brasil tinha razão nesse episódio que envolve a seleção do Brasil e do Chile. Agora, nesse momento, está falando o presidente da comissão organizadora da Copa do Mundo, que é o alemão ocidental Hermann Neuberger. Ao seu lado está o secretário-geral da FIFA, que é Joseph Blatter, que é suíço. Eles anunciaram há poucos instantes que a CBF terá que pagar uma multa de 20 mil francos suíços, que seriam mais ou menos 12 mil dólares, por causa dos episódios que envolveram rojões no Maracanã. E o episódio que envolve o goleiro Rojas ainda será julgado pela comissão disciplinar da FIFA. A comissão hoje resolveu não se decidir sobre isso. O goleiro poderá ser punido, mas é uma decisão para mais tarde. Nós voltamos ao vivo a qualquer momento se tivermos novas informações. Agora é com você, Galvão. Voltamos aqui de Monza. Nigel Mansell faz a sua festa com a galera. Tá de bem com a galera. Torcedor italiano aplaude Mansell, ele manda beijos, balança os braços, faz a sua festa. Mansell, que sempre foi um piloto arrojado, um grande piloto, mas sempre foi tido assim como um bicho-papão, fechado, antipático. Ele agora está de bem com a galera. A torcida italiana faz a festa para Mansell a cada momento. Nós vamos para 44 voltas completadas neste instante. Estamos a 9 voltas do final. Completa 44 voltas Ayrton Senna. 1,29, ele tinha virado 1,28,1. Tira um pouco o pé. Por isso a diferença vai começar a cair em relação a Prost, que está em segundo, que vai tentar imprimir um ritmo forte. Era de 22, caiu para 21 segundos. Vamos ver agora, porque Senna completou e Prost vai passando neste momento. Nos mesmos 29 cravados, 21,7 a vantagem de Senna para Prost. Ele vai pela volta de número 45 num total de 53 voltas neste grande prêmio da Itália. Ali o Prost do meio do tráfego, passou pelo Nakajima, tem o Arnoux à sua frente. Eles não se dão, não se entendem. Prost consegue a ultrapassagem em cima do Arnoux. Deveria ter sido mais fácil, porque ele vem em segundo lugar, o Arnoux está lá para trás. Mas Prost e Arnoux, eu diria que
apesar de franceses, não falam o mesmo idioma. Pelo menos na pista o idioma não é o mesmo. Aí o Prost, Senna, Prost, Berger, Butsen, Patrese e Alesi. São os 6 primeiros colocados no Grande Prêmio da Itália. 12ª etapa do Mundial de Fórmula 1, 1989. Ayrton Senna. Com problemas, Ayrton Senna. É uma coisa incrível o Grande Prêmio da Itália com Senna. 45ª volta. Senna sai rapidamente do carro. A torcida vibra, porque tem Prost, que vai correr na Ferrari. Tem Berger. Olha aí, a repetição. É uma coisa impressionante esse Grande Prêmio de Monza. Temos o problema no sinal de novo. Senna esteve a 2 voltas da vitória. Em 87. Saiu na curva parabólica. Esteve a 1 volta da vitória. Em 88, com a McLaren. Saiu na variante. E agora a 8 voltas da vitória. O que é pior, abre a possibilidade de uma vitória de Prost. Abre a possibilidade de Prost voltar aos 20 pontos de vantagem a 4 provas do final. O que, apesar de descarte de tudo, complica por demais a situação de Senna no campeonato. Ele levava mais de 20 segundos de vantagem para Prost. Voltamos agora a ter o sinal. Ayrton Senna, você viu, fora da prova, uma surpresa total e absoluta. Prost é o primeiro, Berger é o segundo, o terceiro é Butsen, depois vem Patrese, depois vem Alesi. É impressionante o que acontece com o Senna em Monza. Enquanto um circuito que já viu muitas vitórias brasileiras, de Emerson Fittipaldi em 72, de 3 de Piquet, 83, 87, 86, o Senna não tem uma vitória em Monza e nas últimas 3 corridas já tinha havido problema. Numa ele quebrou, nas outras 2 perdeu a chance de vitória quase no final e agora a história se repete. É impressionante realmente o que significa Monza na carreira de Ayrton Senna. Prost, Berger, Butsen, Patrese, Alesi vão assumindo as primeiras posições. Estamos a 7 voltas do final. A liderança de Prost depois do problema com o carro de Senna. Esperamos aí a confirmação do que pode ter acontecido no carro de Ayrton Senna. O curioso é que, apesar da fumaça toda do motor, no momento em que ele iniciou ali a curva, já parando o carro, você via que por trás, do lado do carro, parecia ter grama, ele pode ter saído da pista por alguma razão, e o carro escorregando, mesmo em baixa velocidade, lento a ponto dele rodar ali na pista. Ele rapidamente saiu do carro porque ficou numa posição perigosíssima. Imediatamente ele pulou fora do carro. 46 voltas completadas, 7 para o final. Senna tentava a sua 6ª vitória no ano e a 20ª vitória de sua carreira, o que iria levá-lo junto a Nelson Piquet, que é o brasileiro a vencer o maior número de provas. Em 20 vitórias, Nelson Piquet. Senna tentava hoje igualar a marca de Piquet de 20 vitórias. Mais que isso, queria a 6ª prova, a 6ª vitória no campeonato. Baixaria a diferença mesmo com o Prost em segundo para 8 e aí ficava com o campeonato para ele, para confirmar nas provas seguintes. Prost vencendo aqui, vai subir para 71 pontos e Senna permanece com 51. São 20 pontos. O que acontecia há 3 corridas atrás, que Senna veio tirando a vantagem nessas últimas 3 corridas. Com isso o Prost vai chegar à sua 4ª vitória no campeonato. Senna continua com vantagem, com 5 vitórias, tem 4 provas pela frente. Tem ainda a chance de ser campeão, é claro. Tem a chance de depender do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. Mas a coisa fica um pouco mais complicada. E aí Ayrton Senna vai voltando a pé para os boxes, depois de liderar de ponta a ponta. Vamos ver. O carro vem e estourou ali. Lançou. O motor estourou. O motor estourou. E aí o que acontece? Joga óleo. Joga óleo. O que está saindo ali é óleo, olha. Joga óleo na roda traseira. Daí a rodada mesmo em pouca velocidade. Quando ele mudou a marcha, o motor estourou.
Vamos para a volta de número 48, e aí teremos 5 voltas para o final. Aí vem Prost. O Berger é o segundo colocado, o Berger que não chegou em nenhuma prova até aqui, em 1989. Prost agora vai virar lá em cima, né? Aí Prost completando mais uma volta. Eu confirmo que o Brasil já está confirmado para a Copa da Itália em 1990. Confirmação saiu agora há pouco na sede da FIFA em Zurique. Eram 3 os países já classificados. A Itália por ser a sede, a Argentina por vir do título na Copa do México e a Iugoslávia, que foi a primeira a garantir a classificação. O Brasil agora, portanto, garante a sua classificação. Deveria ser o primeiro a conseguir a classificação no campo, porque quando do jogo no Brasil, no Maracanã, e o Brasil vencia por 1-0 quando o Chile abandonou o campo, a Iugoslávia ainda não tinha matematicamente garantido a sua classificação. Mas são 4 os países classificados, portanto: Itália, Argentina, Brasil e Iugoslávia. No Fantástico e no Esporte Espetacular você terá todos os detalhes do julgamento, da determinação da FIFA, confirmando o Brasil na Copa de 90. 5 voltas para o final. Prost é o primeiro, Berger o segundo, Butsen o terceiro, Patrese é o quarto, Alesi o quinto e Martin Brundle é o sexto colocado. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento produtos da Vemi, cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e do seu posto Enso. Aí nós estamos vendo o CAF com problema. Quem pensou que fosse uma Ferrari, não é não. É o CAF. Faltando 4 voltas e meia, o Prost tem condições de controlar, de administrar essa vitória. Pode tirar um pouquinho o pé, mas não muito. Porque, na verdade, a diferença que o separa de Berger não é assim muito tranquila. É de 4,5. O Berger, por exemplo, sabendo da sua chance de chegar no Prost, está virando mais rápido. Virou essa volta, essa última volta, a de número 49, virou em 1,28 e 94. O Prost fez 1,29 e 31. Seria essa altura o que a torcida de Senna poderia querer. Por quê? Um segundo lugar faz muita diferença. Não são só os 3 pontos somados agora, não. No próprio descarte de Prost, na sequência, já que hoje ele atinge o seu 11º resultado contra apenas 6 resultados de Ayrton Senna, 5 vitórias e um segundo lugar. Vamos ver, eles vêm para a volta de número 50, nós estamos na volta de número 49, a diferença de 4,5 é muito difícil, porque o Prost é muito frio, muito calculista, ele sabe controlar muito bem esta vantagem. Ele virou 29,3 na última volta contra 28,9 do Berger. O Berger tirou 4 décimos. Está aí o Berger tentando tocar tudo que tem direito, tentando trazer sua Ferrari para tentar fazer a festa da torcida italiana. E o Prost vem se aproximando para completar a volta de número 50. Passando o Prost, completando a volta de número 50. Vamos para as 3 voltas finais. 1,30,3 contra 1,30,9. Aumentou a diferença. O Berger não consegue se aproximar. Deve ter também problemas no seu carro. E com isso, talvez ele... Bom, para quem não chegou nenhuma vez, deixa eu tentar garantir um segundo aqui, para que forçar e não chegar de novo. 3 voltas e 5 segundos a vantagem. Só se surgir algum problema no carro de Prost. Nessas últimas 3 voltas. Ele tem a corrida a essa altura sob controle. Como o Senna tinha a corrida, domínio total, 20 segundos à frente, quando estourou o motor. Ali nitidamente estourou o motor. O óleo saindo, jorrando, jogando no pneu traseiro. Por isso que mesmo de forma lenta, ele rodou. Aconteceu já isso, problema no motor Honda de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Phoenix e depois no Grande Prêmio do Canadá. O Reginaldo falava aí sobre as vitórias de Nelson Piquet. Dizia das 3 vitórias do Piquet em Monza. Alguém pode estar estranhando
pensando que o Piquet ganhou 4 vezes aqui por ter ganho 4 vezes o Grande Prêmio da Itália, mas não é isso não. É porque uma das vitórias de Piquet no Grande Prêmio da Itália foi a única vez que o Grande Prêmio da Itália foi disputado em San Marino. Em 1980, o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, quer dizer, levou o nome de Grande Prêmio da Itália, em 1980. Portanto, o Piquet venceu 3 vezes aqui em Monza, apesar de ter vencido 4 vezes o Grande Prêmio da Itália. Prost completa a volta de número 51. Sobe a 7 segundos. O Berger está muito mais preocupado em segurar essa segunda posição. Thierry está 8 segundos atrás dele. Está ali o Thierry fazendo a ultrapassagem. Não tem grandes possibilidades. Prost é o primeiro. Berger é o segundo. Butsen é o terceiro. 2 voltas do final e permanece aí a síndrome de Monza para Ayrton Senna. Há 3 anos ele quebrou na largada. Mas aí quebrou na largada. Mas em 87, a 3 voltas do final, saiu na curva parabólica porque ele tentava armar uma jogada de não parar para a troca de pneus. Piquet tinha trocado pneus. Ele vinha, tentou passar o Ghinzani, saiu da pista, contornou todo por fora a parabólica. Piquet veio pela pista, passou, ele chegou em segundo, mas perdeu a 3, 4 voltas do final. Em 88, a 1 volta do final, completava 1 volta e meia. Ele passou para 2 voltas do fim, mas na primeira curva, na variante, foi atingido por Jean-Louis Leclerc e perdeu a prova. E agora, a 8 voltas do final, estoura o motor Honda de sua McLaren e sendo o 3º ano consecutivo de fazer a pole, de liderar a prova inteira, não consegue vencer o Grande Prêmio da Itália. O Grande Prêmio da Itália, nessa altura, não quer dizer tanto. O grande problema é a briga no campeonato com Alain Prost. Prost completa 52 voltas e vai para a volta final. Vamos para a volta final de Prost. Você sabe que o Brasil está classificado para a Copa de 90. Você vai ter detalhes no Fantástico e depois no Esporte Espetacular. E no Esporte Espetacular tem mais. Tem a final do US Open masculino e feminino, as 2 finais. Os gols do Campeonato Brasileiro, tudo isso no Esporte Espetacular. Os bastidores também da Fórmula 1. Prost aí vem para somar mais uma vitória. Chegar a 39 vitórias, Prost. Marca impressionante do recordista mundial de vitórias. Para sua 4ª vitória do campeonato contra 5 de Senna. Vai subir a 71 pontos, abrir 20 de vantagem nas últimas 4 provas. Poderia dizer, se Prost fizer todos os segundos e Senna vencer todas elas, pode tirar 12 pontos. Não dá não, mas não é isso. É que o Prost tem que jogar pontos fora. Se fizer um segundo, joga 2 pontos. Se fizer um terceiro, joga 3. Por aí afora. Mas Prost vem se aproximando. Vai vencer o Grande Prêmio da Itália. Mais uma vez a vitória de Prost. Vai receber a bandeirada. Alain Prost da França vence o Grande Prêmio da Itália. Monza 1989. Prost é o primeiro colocado depois da quebra de Senna. Berger pela primeira vez chega na temporada. É o segundo colocado. Também cruzou a linha de chegada Gerhard Berger. Os 2 primeiros, Thierry Butsen cruza neste exato momento, é o 3º colocado. Prost o primeiro, Berger o segundo, Butsen o terceiro, os 3 primeiros. Depois que Senna quebrou, estourou o motor, a 8 voltas do final. Os 4 primeiros já cruzando. Prost em primeiro, Berger em segundo, Thierry Butsen na 3ª posição. Ali a equipe McLaren faz a sua festa. Prost sinaliza ali para Berger. Eles que vão trocar de equipe para 1990, o Prost vai para a Ferrari, o Berger vem para a McLaren. A 4ª posição, outra Williams de Ricardo Patrese. Em quinto, Alesi. A 5ª posição, a 1 volta de Alesi com a Tyrrell. E em sexto, Martin Brundle com a Brabham, marcando 1 ponto. Portanto, Prost vai subir no campeonato para 71 pontos contra 51 de Senna. Nigel Mansell permanece com 38 pontos. O Ricardo Patrese, fazendo 3 pontos, vai a 23. Vai a 28 pontos o Patrese. E o Thierry Butsen tinha 20, marcando 4, vai a 24 pontos. Estas são as primeiras posições nesta vitória de Alain Prost. Daqui a pouco voltamos. 89. A Globo pega para valer.
Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo aqui de Monza, a festa tradicional, torcedor italiano invadindo a pista, aguardando principalmente ali. É um dia de festa, né? Porque eles vão ter no alto do pódio Alain Prost, que será piloto da Ferrari na próxima temporada. E ali ao seu lado direito, o segundo colocado, Gerhard Berger, que está se despedindo nessas últimas 4 próximas corridas da Ferrari, mas é o piloto da Ferrari. E Thierry Boutsen na terceira posição. A situação do campeonato, tentando dar uma explicação rápida, ela fica assim: o Prost tem 71 pontos contra 51 pontos do Senna. O Prost tem 11 resultados positivos, atingiu. Então menos de 71 pontos ele não vai ter. Quer dizer, na pior das hipóteses, o Senna tem que fazer 20 pontos nessas 4 provas que restam, desde que o Prost não faça nada. Agora, o Prost só vai marcar pontos daqui para frente se ele chegar em 4º lugar para jogar um 5º fora. E depois disso, só na 3ª posição para jogar um 4º que ele tem fora. E depois disso, só vitória, porque senão ele troca. Então a posição é exatamente esta. O Senna estava a 2 vitórias, 2 segundos lugares do título, independente dos resultados de Prost. Então vamos fazer aqui uma análise. Se o Senna tem 51, se ele conseguir 3 vitórias, são 27 pontos. Ele vai, portanto, a 78 pontos. O Prost tem 71. Então o Prost pode fazer segundos lugares nestas vitórias do Senna. Ele trocaria 2 resultados de segundo por um 4º e por um 5º. Faria 12 pontos. Jogando 5 fora, faria 7. Chegaria aos mesmos 78. Mas aí o Senna levaria vantagem nos números de vitórias. Então o Prost teria 2 segundos. Se ele buscar 3 segundos nessas 3 vitórias, ele fica por um segundo mesmo. Não pode fazer nada. Ele teria que partir para um resultado de vitória. Então vejam só, não é impossível. Só está bem mais difícil, é claro. Está muito mais difícil. O Mansell tem condições matemáticas, mas aí seriam condições fantásticas. O Mansell teria que vencer 3 vezes e chegar em um 2º lugar para atingir os pontos, torcer para o Prost não chegar nenhuma vez entre os 3 primeiros em todas essas 4 provas, o que é praticamente impossível, e que o Senna não partisse para uma vitória na que ele fosse 2º colocado ou nem chegasse em 2º para ele. É tudo muito complicado para Mansell, apesar de ainda ter condições matemáticas. Aí você está vendo Thierry Boutsen, Gerhard Berger e Alain Prost, que chega para comemorar sua 39ª vitória, a sua 4ª vitória na temporada e ficar agora sim. Se a posição de Senna era privilegiada na luta do título, há 4 provas no final. A partir desta, a posição de Prost é privilegiada. Mas lembrando, Senna depende ainda dos seus próprios resultados. A outra conta teria que ser feita com 2 vitórias, com 2 segundos, para analisar uma série de possibilidades. Mas Senna tem que partir para as vitórias, depende de suas próprias possibilidades. E isso não quer dizer que ele tem que vencer as 4, não. Não quer dizer que ele tem que vencer as 4. Mas, evidentemente, o campeonato que estava muito para Ayrton Senna, eu vinha dizendo isso, apesar de Prost ter os pontos no total a mais, o campeonato estava muito para Ayrton Senna. Agora a coisa se complica e o Prost começa a curtir ali uma posição um pouco mais sossegada. Mas, se tratando de Senna, Senna anda sempre na frente. Estaria vencendo aqui, a 8 voltas do final, quebrou seu carro, anda na frente, provou que é mais rápido, que vai andar na frente do Prost sempre. Não pode contar com imprevistos, como aconteceu hoje. Aí Jean-Marie Balestre entrega a taça a Alain Prost, que comemora muito, que vibra muito, tendo Thierry Boutsen e Gerhard Berger. A festa mais uma vez da Ferrari no circuito de Monza. Berger recebe agora o seu troféu. Berger, que será o companheiro de Senna na McLaren em 1990. Prost joga ali o seu boné, Berger também. E agora a vez de Thierry Boutsen, que se aproxima mais seu companheiro Ricardo Patrese na luta pela 4ª posição nesse campeonato. Patrese tem 28 pontos e Thierry Boutsen tem 24 pontos.